Recordações da mediunidade, premonições, parte B. Com essas pequenas indicações e estudando tão interessantes fenômenos, cremos que chegaremos a vislumbrar algo sobre o mecanismo dos avisos transcendentes que tantos de nós temos recebido do mundo invisível, às vésperas de acontecimentos importantes de nossas vidas. A seguir, o leitor encontrará pequena série de advertências dessa natureza, concedida a nós e a pessoas do nosso conhecimento, e que não será destituída de interesse para os estudos transcendentais. Certamente que nos seria possível organizar um volume com o noticiário completo que a respeito nos tem vindo às mãos, além daqueles fatos ocorridos conosco. Julgamos, porém, que para o testemunho que a doutrina espírita de nós exige, para mais essa face da verdade que tivemos a felicidade de poder comprovar, serão suficientes os que aqui registramos. Eu era, como ainda sou, médium de premonições. Qualquer acontecimento grave, feliz ou desditoso, que me diga respeito ou à família, e menos frequentemente em que se refira a amigos e à coletividade, é-me descrito em sonhos por meio de quadros encenados ou parábolas, muito antes que aconteça, exatamente como o processo pelo qual obtenho os livros românticos mediúnicos. No ano de 1940, por exemplo, quando Benito Mussolini, poderoso primeiro-ministro do rei da Itália, se encontrava no auge do poder, durante um sonho, transe onírico ou mediunidade pelo sonho, a que a Bíblia tanto se refere, foi-me revelado o seu trágico desaparecimento, tal como se verificou. Até mesmo o seu cadáver profanado, suspenso de um poste, e os seus pobres olhos esbugalhados de horror fora das órbitas, como mais tarde os clichês da imprensa e os filmes cinematográficos reproduziram, ao relatarem os acontecimentos de Milão em 1945. No dia seguinte a este sonho, referi o fato a pessoas da família, como se tratando de uma previsão, mas não fui acreditada, pois não havia efetivamente nenhuma razão para eu ser informada espiritualmente do futuro que esperava o poderoso Dulce, como era chamada aquela personagem. Ao demais, como poderia ele decair tanto do seu prestígio de verdadeiro César? Os anos se passaram, porém, e ao findar a Segunda Guerra Mundial, os fatos se realizaram como eu a eles assistir em sonho, mesmo nos seus detalhes. Todavia, por que tal aviso a mim? Teria eu, porventura, assistido de alguma aula do curso de causa e efeito no espaço e retido aqueles acontecimentos na lembrança? Ou que estranha corrente me levara à percepção de acontecimentos implicando essa personagem? Seria uma profecia? No entanto, com que finalidade, se eu absolutamente não a levaria à publicidade? Seria, porventura, a existência de correntes favoráveis ao fato que me animavam os pensamentos, visto que, meditando frequentemente naquela figura de estadista, nela eu supunha entrever a reencarnação de certo imperador romano, cujas características muito se coadunavam com as do altivo Dulce? São indagações para as quais não encontro solução. Um ano antes desse acontecimento, implicando o senhor Benito Mussolini, ou seja, pelo mês de janeiro de 1939, e residindo eu então em Minas Gerais, entrei a sonhar frequentemente com um cortejo fúnebre, muito concorrido e com todas as características da realidade. À frente do mesmo, seguia um homem carregando linda coroa de flores naturais.
eu acompanhava o féretro logo após o esquife mortuário, banhada em lágrimas e sentindo o coração se me despedaçar de angústia, mas ignorando a identidade do morto. Durante cerca de 6 meses, a mesma visão prosseguiu em sonhos, sistematicamente incomodativa, irritante. Também, durante os desdobramentos em corpo astral, eu via o mesmo féretro, acompanhava-o e chorava angustiosamente. Charles aparecia então e me falava de certo palavras consoladoras, mas das quais jamais recordava ao despertar. Uma noite, no entanto, ao acompanhar o cortejo que persistia nos sonhos, vi que os acompanhantes pararam. Trouxeram uma banqueta e o caixão mortuário foi descansado sobre ela. Reconheci o local da cena, certa rua da cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, à margem da linha férrea da Central do Brasil, a qual se encaminha para o cemitério local, e onde residia minha mãe. Aproximei-me do esquife, como que movida por irresistível automatismo. Suspenderam a tampa do caixão sem que eu percebesse quem o fizera, e vi um cadáver coberto de flores. Retirei o lenço que velava o rosto do morto e então reconheci minha mãe. Com efeito, pelo mês de setembro daquele mesmo ano, minha mãe adoeceu gravemente. A 1º de outubro pela manhã, eu procurava repousar algumas horas, depois de uma noite insone, velando a querida doente. Adormeci levemente, e logo um sonho muito lúcido mostrou-se meu pai, falecido 4 anos antes, aproximando-se de meu leito para dizer, com satisfação e vivacidade: esperamos sua mãe aqui no dia 17. Faremos uma recepção a ela, que bem a merece. Está tudo bem. A 18 de outubro, ela expirava sob nossas preces resignadas, porque durante todo o dia 17 apenas vivera da vida orgânica sob a ação de óleo canforado. E os detalhes entrevistos durante a série de sonhos com que eu fora informada dos acontecimentos a se realizarem, lá estavam. O cadáver de minha mãe foi rodeado de lindas flores oferecidas por suas amigas, e o cortejo idêntico aos do sonho, mesmo com o homem à frente carregando linda coroa de flores naturais, como de uso na localidade pela época, e o trânsito, a pé, pela mesma rua, a caminho do cemitério. Várias são as formas pelas quais os nossos amigos do mundo espiritual nos participam os grandes acontecimentos de nossa vida. Também a morte de meu pai foi descrita antes que ocorresse, mas por meio de suave parábola criada pelo espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, conforme se verá mais abaixo a visão pelo sonho, que nem foi tão forte, nem tão dramática como foi a relativa à morte de minha mãe. Embora encerrasse o mesmo aviso premonitório. Ao que parece, o caráter dos instrutores espirituais muito influi na forma pela qual criam as visões ou advertências que nos concedem, nessas ou em outras circunstâncias, assinalando-as com a própria personalidade. O espírito Charles, embora sua elevação moral espiritual e inequívoco amor que consagra ao meu espírito, caracteriza pelo modo enérgico de agir, e se relata fatos, se adverte, imprime o próprio tom positivo na forma de proceder. Como já tive oportunidade de relatar nestas páginas, no que me diz respeito, ele exige o máximo das minhas forças mediúnicas. E quanto às provações por que tenho passado, chegou francamente a declarar que não me pouparia nenhuma delas porque,
me são necessárias a reeducação do caráter, apenas prometendo sofrê-las comigo e ajudar-me a bem suportá-las. Os 2 livros, por ele a mim concedidos mediunicamente, Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado, se revelam como obras fortes, vigorosas na dramaticidade exposta, capazes de levarem a emoção à alma do leitor. O sonho premonitório, anunciando a desencarnação de minha mãe, caracterizou-se por cenas do mesmo tipo dramático, emocionantes pelo realismo e também pela persistência, visto que durante cerca de 6 meses as visões me perseguiram de modo constante. Adolfo Bezerra de Menezes, porém, caráter doce e como que receoso de molestar o próximo, refere-se a assuntos igualmente dramáticos, suavizando o enredamento com expressões mais delicadas. Assim são os seus livros mediúnicos a mim concedidos. Assim também o anúncio do trespasse de meu pai para o mundo espiritual. Anúncio que dulcificou com a própria presença, como que a inspirar confiança e sugerir proteção. Assim foi que 1 mês antes da morte de meu pai, ocorrida em janeiro de 1935, eu me vi durante um sonho ao lado do mesmo excelente mentor espiritual e diante de uma tela que se diria cinematográfica. Meu pai adoecera havia já 1 ano, mas por aquela ocasião melhorara consideravelmente e ninguém esperava o seu desenlace tão cedo. Eu me sentava diante da referida tela junto de meu pai, enquanto Bezerra de Menezes, em plano mais elevado, se mantinha de pé, apontando para a tela, criando-a certamente com um pequeno bastão de alabastro, e disse: Verás agora o que sucederá a teu pai dentro de poucos dias. Estes fatos são naturais na vida de um espírito e não devemos lamentá-los. Apresentou-se então na tela um prédio, tipo de pequena mansão antiga, que possuía sua beleza clássica, mas em ruínas. A cada momento o prédio oscilava, ameaçando desmoronar. As paredes se mostravam fendidas, os vidros das janelas quebrados, a pintura enegrecida, enquanto ratos iam e vinham por dentro e fora da casa, vorazes, roendo as paredes e o madeiramento e tudo perfurando. Subitamente, o prédio desmoronou com estrondo. Ouvi o ruído das paredes desabando até os alicerces, vi a poeira levantar-se e um montão de escombros jazendo por terra. Mas, em seu lugar, outro prédio ficara, o mesmo tipo de mansão, grandioso e belo, de linhas clássicas, porém novo, leve, gracioso, como construído em doces neblinas cintilantes. Compreendi o significado da cena e pus-me a chorar. O meu próprio pai, que se achava presente em espírito, abraçou-me carinhosamente, ao mesmo tempo que exclamou sorridente: Então, que é isso, minha filha? Pois não és espírita? Por que choras? 1 mês depois, meu pai morria repentinamente, vitimado por um edema pulmonar agudo, que se rompera, sufocando-o no sangue. E eu, com efeito, muito sofri e chorei depois da sua morte, pois, dentre todos os filhos, eu, justamente, fui a que mais padeceu com a sua ausência. Por sua vez, ele próprio, meu pai, ao adoecer 1 ano antes, fora avisado de que dentro de 1 ano seria chamado à pátria espiritual, e que por isso mesmo se preparasse para o inevitável evento. Atendendo, organizou papéis de família, pondo tudo em ordem e assim evitando preocupações da mesma após o seu decesso.
O aviso, porém, viera pela vidência em vigília durante a hemorragia nasal, que tivera a duração de 17 horas e que marcara o início da sua enfermidade. Tratava-se, portanto, de manifestação espírita, com aviso premonitório. E os amigos espirituais que então o visitaram foram sua mãe e Charles, a quem ele chamava Dr. Carlos. Deduz-se que, com mais frequência, somos advertidos dos fatos dolorosos, pois muito mais raras são as notícias que temos de um feliz futuro. O fato que a seguir apresentamos rodeia-se da dramaticidade observada naquele referente à desencarnação de minha mãe. Dir-se-ia que o guia espiritual informante possuía o mesmo caráter enérgico e positivo de Charles. Todavia, suas particularidades apresentam certa dose de romantismo e beleza, pois existe beleza em tudo isso, de que não desejamos privar o leitor. Uma amiga de minha família, cujo poético nome era Rosa Amélia S.G., residente em antiga cidade fluminense, estava para casar-se e encomendar o vestido para a cerimônia do dia do casamento, à antiga casa de modas Parque Royal do Rio de Janeiro. Faltavam apenas 15 dias para o auspicioso evento, quando a feliz noiva, que contava apenas 18 primaveras, em certa noite sonhou que recebera pelo correio o volume esperado com o enxoval. Muito satisfeita, levou-o para o interior da casa. Vendo-se rodeada das pessoas da família, que acorreram curiosas, mas, ao abrir a caixa e retirar as peças, o que ela encontrara foi um traje completo para a viúva, com o véu negro, denominado chorão, como de uso na época para as viúvas recentes. A jovem soltou um grito de horror, fechou a caixa violentamente e despertou em gritos, chorando convulsivamente. Conservou-se consternada durante uns 2 ou 3 dias. Mas a perspectiva feliz do enlace próximo, os preparativos para os festejos, a presença amável do noivo, que desfrutava boa saúde e se rira muito das preocupações e do nervosismo da prometida, que receava perdê-lo, a tranquilizaram em seguida, fazendo-a esquecer o pesadelo. Na semana do casamento, efetivamente chegara o volume pelo correio, e ela própria o recebera tal como sonhara, não mais se recordando do sonho que tivera e constatando, encantada, a beleza do seu vestido de bodas, que era em cetim branco e todo ornado de flores e laranjeira, o véu de tule vaporoso e lindo, e a grinalda simbólica. Realizou-se, finalmente, o casamento no sábado seguinte. 2 meses depois, no entanto, o jovem esposo, tendo necessidade de visitar o Rio de Janeiro, adquiriu ali uma infecção tífica, regressando à casa já em estado grave e morrendo alguns dias depois. E somente quando, já na missa do 7º dia, foi que a jovem viúva se lembrou do sonho que tivera às vésperas das próprias núpcias, pois que se reconheceu trajada exatamente como o sonho profetizara. Não fui informada se os trajes da viuvez chegaram pelo correio, como os do noivado, expedidos pela mesma casa. O de que estou bem certa é que a jovem Rosa Amélia se conservou viúva durante 20 anos. No entanto, por essa época, quando a conheci pessoalmente, encontrou aquele que deveria ser o seu verdadeiro esposo, provindo da Europa, pois se tratava de um estrangeiro, o qual, como que era realmente a outra metade de seu coração e que permanecera ausente até aquela data. Casou-se com ele e viveu felicíssima outros tantos 20 anos, talvez mais. Apesar do romantismo da sua vida, esta foi a expressão de uma realidade que, em parte,
eu mesma presenciei dela própria ouvindo a descrição do que aqui relato. Dir-se-ia que a técnica espiritual para tais casos permite que se repitam os caracteres dos avisos, pois muitos deles se parecem uns com os outros, como os dois seguintes que se assemelham, um com o citado pelo escritor espírita Leon Denis, relativo ao anúncio da morte do presidente Abraham Lincoln, dos Estados Unidos da América do Norte, e outro com o ocorrido a meu pai durante a noite em que adoecera, implicando não propriamente um sonho, mas a manifestação espírita pela vidência, com a particularidade de ser uma participação do desenlace já ocorrido. A Boníssima Senhora BCM, residente em certa localidade fluminense, às 2 horas de viagem do Rio de Janeiro, era mãe de 9 filhos e esperava o 10º para dentro de um mês, aproximadamente. Nada fazia supor, no estado da dita senhora, uma possibilidade fatal, pois a mesma se sentia bem, encontrava-se sob assistência médica e fora felicíssima em seus partos anteriores. Cerca de um mês antes do 10º sucesso, no entanto, ela sonhou que se encontrava no interior da casa e percebeu um movimento desusado na mesma. Choro continuado dos seus filhos e irmãos, pessoas trajadas de negro entravam na casa dela e saíam, silenciosas e consternadas. Muito admirada, dirigiu-se ao salão de visitas a fim de se inteirar do que se passava, pois o fato insólito enervava. Ao chegar àquele compartimento, viu uma essa erguida e sobre ela um caixão mortuário roxo, rodeado de velas. As paredes cobertas de coroas fúnebres, visitas chorosas e os próprios filhos dela rodeando a essa, desfeitos em pranto. Interrogou, então, a uma das visitas mais admirada ainda. Que isso? Quem morreu aqui em casa? Olhe e vê, respondeu a visita. Ela chegou-se a essa, retirou o lenço que velava o rosto do morto e reconheceu-se a si mesma. Um mês depois, a senhora B dava à luz ao seu 10º filho, mas uma circunstância imprevista fê-la abandonar o fardo carnal para atingir as consoladoras instâncias espirituais. Ora, o movimento em sua residência no dia do seu funeral mostrou-se exatamente como entrevisto durante o sonho, consoante descrições dela própria à família e aos amigos antes de morrer. O outro caso, não menos dramático e real, mostra-se, entretanto, inteiramente diverso, passando-se da mesma forma. A senhora N.C. residia em famosa cidade mineira, mas fora ao Rio de Janeiro a fim de se submeter à melindrosa operação cirúrgica. Seu filho mais moço, jovem de 15 anos, era aluno de conceituado colégio religioso da cidade. E deixando-o ali interno sob os cuidados dos mestres, a senhora N.C. hospitalizara-se naquela cidade. Então, capital da República, submetendo-se à necessária operação. 3 dias havia que for operada, quando todo o colégio onde internara o filho, aproveitando uma bela manhã de domingo, visitara a represa de água potável que supria a cidade. Temerariamente, os 120 jovens, acompanhados dos mestres, pretenderam atravessar em massa a frágil ponte de madeira para uso dos funcionários, a qual se estendia de uma margem à outra da represa. A ponte, porém, não resistiu ao peso, ruiu ao meio, atirando às águas numerosos jovens, dentre os quais o jovem Alexandre, filho da enferma, que pereceu afogado com mais 4 rapazes. Temerosos de participarem a mãe enferma ao trágico decesso do seu caçula, os familiares silenciaram, esperando pelo seu restabelecimento.
No entanto, 5 dias depois do desastre, pela madrugada, a enferma, ainda no quarto do hospital, em penumbra, confessa ter distinguido a formação de uma cerração que inundou o quarto. Ela própria era que narrava. Tive a impressão, dizia, de que a cerração se elevava do leito de um grande rio. Meu filho foi se elevando lentamente, como surgindo do fundo das águas. Reconheci-o e ele me disse: Mamãe, venho participar a senhora que no domingo pela manhã morri afogado na represa de... E os familiares nada mais tiveram a fazer, senão confirmar o acontecimento à pobre mãe, a qual, ao que parece, mereceu clemência dos céus, pois suportou com heroísmo a grande provação.